Mais uma vez, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos, por gentileza, podem ocupar o nosso assento. Nós vamos fazer uma leitura da palavra de Deus no livro do profeta Daniel, capítulo 1. Vamos ler os versos de 2 a 8. Daniel, capítulo 1, versos 2 a 8. Quantos irmãos estão abrindo a Bíblia Sagrada para acompanhar a leitura da palavra de Deus? Eu quero, mais uma vez, cumprimentar e parabenizar os nossos irmãos, o pastor Edson e toda a coordenação da nossa juventude, pela feliz iniciativa de realizar a Semana da Juventude, a primeira Semana da Juventude. Logo que essa proposta, esse pensamento chegou ao meu conhecimento, me consultaram, eu já disse a eles que seria muito útil estender esse trabalho a todos os jovens e adolescentes do nosso setor. Sabemos que o setor é bastante espalhado, temos congregações muito distantes umas das outras, e provavelmente todos os cultos, todos os nossos jovens talvez tenham dificuldade, mas pelo menos a palestra de sábado, quando nós teremos aqueles dois psicólogos trazendo orientação, queria pedir aos irmãos coordenadores que façam todo o empenho para trazer os nossos jovens para participar dessa palestra, que certamente será de grande valia para a nossa vida espiritual, para prosseguirmos servindo ao Senhor nosso Deus. Mas fica aí os meus cumprimentos e parabéns, pastor Edson e toda a coordenação da nossa cidade local. Que Deus continue abençoando grandemente, poderosamente a todos. Vamos ler a palavra de Deus. Daniel, capítulo 1, a partir do verso de número 2. Diz assim: E o Senhor entregou nas mãos de Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios da casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real, e dos nobres, jovens, em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciências, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei determinou a ração de cada dia, porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o de Beltesazar, de Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Eu sei que o texto sagrado que nós acabamos de ler é um texto familiar e conhecido da grande
maioria dos nossos irmãos, dos nossos jovens. Mas quando eu estava pedindo a Deus uma palavra para repartir com os irmãos, nesse culto de abertura dessa Semana da Juventude, veio ao meu coração esse texto com o propósito, com o objetivo de falar com os irmãos sobre o como superar as estratégias sutis, a sutileza de Satanás no dia a dia da nossa vida. Como superar? Não sabem, sutileza quer dizer uma ação leve. Sutileza quer dizer uma ação que não se percebe com facilidade. E o inimigo das nossas almas, ele é muito sutil. Ele age com muita sutileza. Quando diz sutileza é leveza, às vezes ele age com uma sutileza tão grande que muitos não conseguem identificar que é o inimigo que está agindo. Quando diz que sutileza é uma maneira de agir com dificuldade, de se perceber, muitas vezes o inimigo está agindo e muitos não estão percebendo que o inimigo está agindo. Glória a Deus. Mas quando nós lemos esse texto sagrado aqui, nós vamos encontrar alguns pontos da sutileza de Satanás. E vamos encontrar também uma forma de fugir das ações do inimigo da nossa vida. O primeiro versículo, melhor, o verso de número 3, que nós lemos, o segundo versículo lido, ele diz: o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, ele disse ao rei Aspenaz que trouxesse alguns dos filhos de Israel da linhagem real e de Nova. Qual a sutileza do inimigo nesse convite? Israel, nós lendo aqui logo no primeiro versículo, Israel estava numa situação um pouco difícil, porque ele estava sendo subjugado a Nabucodonosor. Ele estava sendo subjugado aos babilônicos através de Nabucodonosor. Então já não é uma situação tão confortável. Eles estavam perdendo a autonomia, que eles tinham uma autonomia dada por Deus aos filhos de Israel. Ao perder essa autonomia, certamente muitas interrogações começaram a surgir. Se isso só não bastasse, o rei mandou trazer de lá alguns jovens. E trazer os jovens para a Babilônia era mais uma maneira de humilhar aqueles que eram os filhos de Deus, servos de Deus. Então, é uma maneira sutil do inimigo querer colocar na mente daqueles jovens que Deus não estava preocupado com eles, que Deus não estava olhando para eles, que talvez eles tivessem sido abandonados por Deus. Essa é uma das sutilezas de Satanás, que ocorre também em nossos dias, porque nós vivemos e vivenciamos, enfrentamos todos os dias, não poucos, muitos desafios. Os desafios da vida, eles estão presentes no dia a dia da nossa vida. E quantas vezes o inimigo sutilmente usa esse desafio para querer colocar na mente de todos, e principalmente dos nossos jovens, estamos falando com os nossos jovens, de que talvez você seja um desprezado de Deus, você seja alguém para quem Deus não está nem aí com você. Alguns, e às vezes o inimigo põe na mente de alguns dizendo: Deus não está
você que você é uma peça preciosa diante do Senhor. Você é alguém para quem os olhos de Deus estão voltados para você, para a sua vida. Aleluia! E nos diz a palavra de Deus que os pensamentos de Deus para você são pensamentos de bem, são pensamentos de paz, são pensamentos de vitória. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. É bem possível que entre os nossos jovens que estão participando desse trabalho, tem alguém até meio abatido, meio desanimado, aleluia, sem rumo, sem direção, não sei o que fazer da minha vida, não sei os problemas que tem me assaltado, parece que Deus não abre portas para mim. Aleluia. Eu quero dizer para você que tudo isso é mais uma sutileza de Satanás para te afastar dos caminhos do Senhor nosso Deus. Glória ao nome do Senhor. Então, a primeira sutileza de Satanás foi humilhar não só o povo de Israel, mas aqueles jovens que foram trazidos lá de Israel para a Babilônia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Segundo ponto da sutileza de Satanás, o verso de número 4. O verso de número 4, ele diz assim: jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruído em toda sabedoria, sábios em ciências, entendido no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Aqui nós vamos ver mais uma sutileza de Satanás. Qual era a sutileza de Satanás? Olha, nós vamos levar vocês, vamos lá para a Babilônia. Vamos falar com os escravos, só que lá nós vamos dar uma promoção para vocês. Aleluia. Primeiro, para vocês irem para lá, não é qualquer um. Se você for, é porque você tem qualidade. Se você for, é porque você é bonito. Se você for, é porque você tem capacidade, tem habilidade para viver no palácio real. Aqui no seu país, escravo que vocês estão, dominados pelo Babilônia, você não tem chance nenhuma. Mas lá, vocês vão ter oportunidade. Lá vocês serão promovidos. Sutileza de Satanás. Aleluia. Quantos a gente, e quem sabe, se você buscar a sua mente, você vai encontrar alguém, aleluia, que abandonou o caminho do Senhor, abandonou a casa do Senhor, por causa de sutileza de Satanás, prometendo vantagens e tantas outras coisas e tal, como se o inimigo tivesse alguma coisa de bom para nos oferecer. Ele não tem nada de bom para nos oferecer. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz que há caminhos que parecem retos, mas o fim deles são caminhos de morte. Mas sutileza é isso, é fazer com que você não perceba a realidade dos fatos, é fazer com que você só enxergue aquilo que o inimigo coloca diante da sua mente, diante dos seus olhares. Na sua jornada você vai tropeçar no caminho, pelo seu caminho, com as vantagens aparentes que o inimigo está colocando diante de você. Mas isso é apenas sutileza de Satanás, porque ele não tem nada para te dar. Eu disse, se você buscar na mente, você vai encontrar certamente alguns que entraram por esses caminhos. Muitos perderam sua honra, perderam tudo que tinham, aleluia, e por fim perderam até a alegria, o prazer de viver. São escravos do vício, escravos do pecado, escravos de tantas outras coisas. E muitos acham que estão num caminho sem volta, que também é uma outra forma que o inimigo faz para enganar muitos. Aleluia. Há sempre um caminho de volta, se você ouvir a voz do Senhor, nosso Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então,
Nós vamos falar? Então, nós vamos por quê? Porque nós temos essas qualidades aqui. Jovens que não houvesse defeito algum. Nós somos perfeitos. Aleluia. E tem muita gente assim. Às vezes olha para a igreja e vê tanto defeito, olha com desdém. E diz, não, aqui é tudo perfeito. Aqui eu tenho liberdade para tudo. Aqui eu faço como eu quero. Aqui eu sou eu. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Jovens sem defeito. Mas ainda, formosos em aparência, bonitos. A questão de beleza é até uma questão muito pessoal, né? Nem todo mundo é bonito para todo mundo, e nem é feio para todo mundo. Então, essa questão de beleza é um pouco coisa da mente, da visão, do pensamento de cada um. Então, alguém às vezes recebe elogio de uns e crítica de outros. Mas, como o inimigo trabalha com sutileza, ele é capaz de convencer todo mundo que é bonito. Você é o cara. Você é o cara. Sutileza do inimigo. Formosos, instruídos em toda sabedoria e ciência. Eu estou acima da média, eu sei mais do que os outros. Sei mais do que lá eu sou humilhado, mas aqui não. Aqui todo mundo me ouve, todo mundo me atende. Cuidado. A habilidade para viver no palácio do rei. Eu fui escolhido porque alguém viu qualidades extraterrestres em mim. Tá certo? Eu sou mais do que aqueles que ficaram lá, são os coitados. Tá certo? Então, sutileza de Satanás. Cuidado com as promoções que o inimigo coloca diante de você. Cuidado. Glória a Deus. Sem Jesus nós não somos nada. Aleluia. Às vezes essas promoções vão só fazer uma coisa: te tirar para longe de Jesus. Aleluia. E fazer você perder até o prazer de viver. Cuidado com as promoções de Satanás. Aleluia. Mas a sutileza de Satanás foi mais adiante. Aleluia. Eles fizeram ofertas para eles. Aleluia. Sabe por quê? Porque vocês vão municiar, vão unir o rei das informações que ele precisa. Vocês vão ser alguém muito importante ali. Glória a Deus. Mas mais adiante. Aleluia. Nós vamos encontrar uma outra sutileza de Satanás. O verso de número 7 diz assim: e o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes. Depois que o inimigo faz a oferta sutilmente, ele vai tentar mudar a sua personalidade. Vai tentar mudar a sua personalidade. Vai tentar apagar as suas origens, apagar a sua experiência passada com Deus. Então, quando diz aqui que eles mudaram o nome, eles estavam fazendo pressão, trazendo constrangimento para que ele abandonasse as suas origens. Eles tinham os nomes de hebreus, eles trocaram o nome deles para Babilônia, o nome de Babilônia. Dizendo o seguinte: olha, a partir de hoje, quem olhar para você vai dizer que você é um cidadão da Babilônia. Você não tem nada a ver
com a sua origem, nada a ver com o povo hebreu. E isso é uma ação do inimigo também. Então, quando a pessoa, o jovem, se afasta de Deus, aleluia, não sei se alguém já percebeu isso, às vezes o inimigo leva ele a praticar e tomar certas ações, certas atitudes que ele jamais faria na vida dele. Alguém passa assim e fala, mas fulano de tal já frequentou a igreja? Porque olha como é que ele está, olha como é que ele vive, olha o que ele faz. Tudo isso são sutilezas do inimigo, aleluia, para que você não tenha mais identidade com filho de Deus, com quem serve o Senhor Deus. Ele quer tirar, roubar a tua identidade. Também isso é uma maneira sutil de Satanás, porque quando alguém pegasse Daniel e chamasse ele, Belsazar, vem cá, pelo nome, ninguém diria que ele era hebreu. Não diria que ele era hebreu, não. Belsazar, o nome nosso aqui é nosso. Então são sutilezas de Satanás. Aleluia. Mas, glória a Deus, diante de tudo isso, de todas essas sutilezas de Satanás, e o que eu quero destacar aqui é que Daniel e seus companheiros tomaram uma decisão. Aleluia. E é o que nos diz aqui o verso de número 8. Daniel aceitou, em outra tradução diz, Daniel decidiu, aleluia, em seu coração não se contaminar. Em outras palavras, Daniel está dizendo, eu estou entendendo o que o inimigo está fazendo. Eu estou observando o que o inimigo está fazendo. Aleluia. Ele nos humilhou. Ele fez ofertas para nós de promoção. Aleluia. Ele nos direcionou para um outro lugar. Trocou o nosso nome para que não tenhamos e não possamos nem dar ideia para aquelas pessoas que estão à nossa volta que nós somos hebreus. Eles querem que todo mundo pense que nós somos cidadãos de Babilônia. Aleluia. Mas diante de toda a sutileza de Satanás, Daniel decidiu, aleluia, eles podem trocar nosso nome, mas não podem abalar a nossa fé. Ele pode nos oferecer promoção, mas não vão mudar o nosso caráter. Aleluia. Nós vamos continuar servindo a Deus. Aleluia. E quando, aleluia, Satanás, na sua sutileza, fez tudo isso, ele disse assim, olha, e a partir de agora, vocês não vão ser mais cidadão comum, nem no comer. Vocês não vão comer essa comida do povinho, não. Não vão comer a comida que